Bem-vindo ao curso Craque das Planilhas. Meu nome é Paulo Camargo e nesta aula você verá como criar uma verificação inteligente para fazer entrada de dados. Então vamos ao problema. Você tem uma planilha na qual você prepara um pedido, fazer uma espécie de uma nota fiscal. Você vende vinhos. E aí você tem aqui a categoria, o produto. E aí você gostaria de fazer uma entrada de dados mais inteligente. Aqui na planilha Apoio, eu tenho a lista dos meus produtos. Tenho separados por categoria. Então eu tenho o vinho tinto, tenho o vinho rosé e o vinho branco. Então eu gostaria de fazer uma entrada inteligente. Eu vou usar a ferramenta validação de dados. Então, vamos dar uma olhada. Aqui na planilha Pede Categoria, eu vou selecionar a célula B6, certo? Para fazer a entrada da categoria. E aí eu vou até a faixa de opções de dados, validação de dados, validação de dados. E aqui, na primeira aba, em configurações, eu posso colocar critério de validação, permitir qualquer valor. Bom, em princípio esse é o valor padrão, né? Mas eu vou trocar, eu vou escolher uma lista, quer dizer, eu vou limitar os valores que podem ser entrados nessa célula a partir de uma lista. Como trata-se de categoria de produtos, e essas categorias já estão lá na minha planilha apoio, eu vou até a planilha apoio, posso colocar o cursor aqui, né, em fonte, vou até a planilha apoio, você veja que ele começa a montar aqui a referência, e eu vou selecionar então de tinto, rosé e branco, ou seja, as células A1 até C1. Eu vou ignorar em branco e colocar o menu suspenso na célula. Ok, por enquanto está tudo bem. Ok. Você veja que agora existe um menu suspenso. E esse menu suspenso exibe exatamente as minhas categorias. Eu posso escolher qualquer uma. Rosé, branco. Eu posso inclusive apagar. Tá, então a categoria está pronto. Agora, em produto, eu gostaria também de colocar um menu suspenso. Evitar que o usuário tenha que digitar o nome do produto. Porque digitar o nome do produto ele pode errar, e isso pode trazer uma série de problemas e inconveniências futuras. Então vamos evitar digitação, porque digitação pode incorrer em erros. Mas eu quero fazer uma coisa inteligente. Eu quero que ele exiba aqui os produtos correspondente à categoria anterior que eu escolhi. Então, se eu, por exemplo, escolher aqui vinho tinto, eu quero que seja exibido apenas nos produtos os vinhos tintos. Se eu escolher rosé, apenas os vinhos rosé. E assim sucessivamente. Então nós vamos fazer essa entrada inteligente. Para fazer essa entrada inteligente, eu antes preciso criar algumas coisas, prepará-la para a entrada inteligente. E o segredo, eu vou voltar aqui à planilha apoio, o segredo é nomear, batizar o conjunto de produtos com o nome de suas categorias. Então, por exemplo, aqui eu tenho tinto. Então eu posso selecionar as células correspondentes aos vinhos tintos e aí eu posso nomeá-la exatamente com o mesmo nome da minha categoria, tinto. Eu posso nomear clicando aqui na caixa de nomes e digitando, ou eu poderia também, de forma alternativa, em fórmulas, né, definir nomes ou criar nomes a partir da seleção. Assim, selecionando, incluindo também o nome da categoria, criar a partir da seleção. Então você veja que ele vai usar a linha superior para batizar essas células. Ok. E eu vou fazer o mesmo com o rosé, criar a partir da seleção. Ok. Vou fazer o mesmo para os vinhos brancos. Criar a partir da seleção. Ok.
Muito bem. Então agora eu tenho a lista de nomes aqui: branco, rosé e tinto. O que significa o nome branco? Significa esse conjunto de células aqui. O que significa rosé? Esse conjunto. O que significa tinto? Esse conjunto. Agora está preparado para que eu possa usar minha entrada inteligente. Então eu volto em pedidos de categoria. Para fazer a entrada inteligente, então, em produto, eu vou selecionar a célula C6. Eu venho até aqui, validação de dados. Vou trocar o critério de qualquer valor para per lista, certo? E agora, em fonte, eu vou inserir uma fórmula. É a seguinte fórmula: igual, indireto. Essa fórmula ela pega o conteúdo de uma referência. Qual referência, na verdade, eu vou utilizar? Abre parênteses, o conteúdo da célula ao lado. Ou seja, onde está a categoria, que é o nome do conjunto de células. Então eu vou indireto B6. É importante que esta célula seja referência relativa. Fecho parênteses. Ok. Muito bem. Então aqui agora eu escolho tinto e aí aparecem os nomes dos vinhos tintos. Se eu trocar aqui para rosé, aparece apenas os vinhos rosé. Se eu escolher aqui branco, aparecem apenas os vinhos brancos. E aí eu posso escolher, normalmente, continuar a inserção dos meus dados. Muito mais inteligente, não é? E agora, para os demais, basta eu copiar. Copiando, opa, só quero a formatação, né? Então eu posso apagar aqui e, muito bem. Então todas as células agora têm a mesma entrada de dados. Se a célula está em branco, vocês vejam que eu não tenho como selecionar o produto. Só primeiro tem que selecionar a categoria, para depois selecionar o produto. Então está tudo muito bem. Terminamos o nosso trabalho? Não, ainda não. Sabe por quê? Ainda tem um pequeno detalhe que tornaria esse pedido suscetível a erros. Qual é o problema? Imaginando que eu venha aqui e tenha escolhido, vou simular aqui, uma entrada de dados. Então eu tenho aqui, escolho a categoria tinto. E aí eu escolho um produto entre os vinhos tintos, por exemplo, Malbec. Tá ótimo. Aí depois não, na verdade não era o tinto que eu queria escolher. Então eu vou trocar a categoria. Na hora que eu trocar a categoria, por exemplo, colocar branco, ele vai manter categoria branco e o produto Malbec. Se eu não lembrar que eu tenho que atualizar o produto também, vai ficar algo que é incoerente, um produto que não pertence a esta categoria. Então é um ponto fraco, né? Então seria importante que eu, de alguma maneira, prevenisse isso. Como é que a gente pode prevenir isso? Simples. Toda vez que eu modificar a categoria, ele deve limpar a caixa de produtos. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para rosé, se trocou a categoria, o produto agora é outro. E eu não sei qual que é o produto. Então, eu tenho que limpar essa caixa de produto. Bom, para fazer isso, uma maneira bastante conveniente e rápida de se fazer isso é inserindo um código VBA. Tudo bem, você não precisa entender com todos os detalhes esse código que nós vamos inserir. Mas, fundamentalmente, o que ele vai fazer? Ele vai ser um código que vai ser executado quando ocorrer um evento. Nós temos o VBA. VBA é uma linguagem Visual Basic for Application. Ela é uma linguagem orientada a objeto, mas ela também é uma linguagem orientada a evento. Então, ele fica monitorando os eventos que acontecem na sua planilha. Qualquer coisa que acontece na sua planilha, ele sempre estará monitorando. E aí, num evento em particular, que é quando eu atualizo essa lista, eu quero que
a caixa ao lado esteja limpa. Muito bem, esse código eu já preparei previamente, está aqui. Eu vou incluir no evento que se chama Worksheet Change, ou seja, toda vez que eu modificar alguma coisa na minha planilha, Worksheet Change em inglês, né, seria mudança na planilha, e Target é a célula que foi modificada. Muito bem, qual é o código? Vocês estão vendo aqui, né, que ela começa aqui em sub, termina aqui em end, end em inglês final. Então, eu vou revelar aqui o código. Então, a primeira coisa que eu pergunto seria o equivalente ao se, né? A fórmula se, que em inglês é if. Se a coluna, tudo em inglês, né? Se a coluna da célula que foi modificada for igual a 2, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu não faço nada. Eu quero verificar se a célula que foi modificada está nesta coluna aqui. A coluna 2, que é a coluna B. Muito bem. E vou perguntar mais uma coisa. Se a linha da coluna modificada está entre a linha 5 e a 16, ou seja, se ele pertence a uma dessas células aqui, entre as linhas 5, né, maior que 5, ou seja, a partir da 6, e menor que 16, ou seja, de 6 até 15. Então, se ele está aqui nesse elenco aqui de células, então eu vou tomar uma atitude. Qual vai ser a minha atitude? E aqui vou, novamente, terminar. Qual vai ser a minha atitude? Eu vou pegar a célula da linha que foi modificada e a coluna ao lado, por isso eu estou somando aqui uma coluna, pegando a coluna ao lado, eu estou limpando o seu conteúdo. E isso eu devo colocar aqui dentro dessa mudança, né, da planilha. Então eu vou selecionar todo esse código, Ctrl C. Eu vou colocar o cursor dentro da minha planilha PED categoria e aqui dentro eu vou colocar o código. Para ter acesso ao código, a gente pode usar o conjunto de tecla Alt F11 ou na planilha desenvolvedor, caso vocês não estejam visualizando a faixa de opções de desenvolvedor, vocês podem adicionar aqui em arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e marcar a caixinha da faixa de opções de desenvolvedor. Depois OK, e aí você vai ter então a faixa de opções de desenvolvedor. Na faixa de opções de desenvolvedor você tem o botão Visual Basic. Veja lá, Alt F11. Então, clicando nele, você tem acesso ao ambiente de VBA. E aí eu vou selecionar aqui a minha planilha dentro do painel Projeto, VBA Project. Tem aqui a lista das planilhas. Eu vou selecionar PED categoria. 2 cliques sobre ele. Muito bem. Eu tenho aqui o código que pertencente a esta planilha em particular. Por enquanto não existe nada. Então eu vou escolher aqui Worksheet. Eu vou escolher o evento, na verdade, Change, toda vez que houver uma modificação na minha planilha. Change. Este é o evento que eu vou utilizar, não este aqui. Esse aqui eu posso até excluir. E agora, dentro das cláusulas sub e end sub, eu vou colocar aquele código lá. Então eu vou selecionar esse código, Ctrl C. Agora a gente pode voltar lá, Ctrl V. Pronto. Só isso. Já está pronto. Não precisa fazer mais nada. Toda vez que houver uma modificação, ele vai executar esse código. Posso voltar para a minha planilha e vamos testar. Então aqui, toda vez que eu modificar aqui a minha categoria, tinto, ele limpa o produto, evitando que eu possa ter algum tipo de incoerência. Ah, Merlot. E não era tinto, na verdade era um vinho branco. Tudo bem, você troca aqui para branco
ele apaga e você faz a sua nova escolha para o vinho branco. Muito melhor, né? Essa é uma entrada muito inteligente. Um último detalhe. Depois de ter preparado a entrada inteligente, como eu inseri um código para esta planilha, eu não posso mais salvar este arquivo como XLX, que é a extensão tradicional de uma planilha do Excel. Se eu executar aqui o botão salvar, ele vai detectar que existe um código em VB, e se eu quiser salvar, se eu clicar no botão sim, eu vou perder o meu código. Então cuidado, né? Então, antes de salvar, certo? Antes de salvar, eu dei um cancelar, eu tenho que mudar o tipo deste arquivo. Então, em vez de ser um XLX, eu venho aqui e vou salvar como. Salvar como. E no salvar como, ao invés de salvar como pasta de trabalho, eu devo salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, ou seja, XLSM no final. Então esse arquivo vai mudar de extensão, ele não vai mais ser XLX, ele agora vai ser XLSM. Isso é importante porque existe uma classe de vírus, né, que é chamado vírus de macro. Então o Excel separou isso para prevenir, né, que porventura alguém possa carregar um vírus de macro, né. Então é apenas uma proteção adicional. É só trocar então o tipo de arquivo e tudo bem, o seu código estará salvo. E aí clicar no botão salvar. Sim, salvei. A nossa aula então fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau!